avalia cerca de 1.000 jogadores por ano e a avaliação e a aprovação fica mais ou menos também nessa mesma faixa. E, claro, isso sem contar daí os atletas de núcleos, de escola, os nossos observadores, que a gente tem 7 espalhados pelo Brasil, que estão o tempo todo... captando, né? Ontem mesmo eu recebi um convite que vai ter uma Copa qualquer lá no Nordeste e nos pediram para enviar observadores. Então, eu passei para a coordenação já entrou em contato com o Giva, que é o nosso observador do Nordeste, e ele vai lá acompanhar esse torneio. E assim movimenta o ano inteiro, entendeu? Rodando o Brasil e atrás de promessas. E a gente tem muita procura, né, Duda? O pessoal sabendo que nós estamos exercendo essa função na categoria de base, eles nos buscam né, para fazer esse tipo de avaliação. E, cara, a gente é incansável nesse sentido, né? Porque a dificuldade hoje de contratar atletas é cada vez maior, né? E na base a gente não trabalha com muito investimento. Embora a gente tenha um orçamento muito grande, né? Se tu pegar por número, assim, o orçamento, tu buscar lá no balanço do Grêmio é 25 milhões. Eu acho que até parecendo um pouco mais. Mas a capacidade de investir em atletas ela é muito pequena, né? A gente trabalha geralmente com um percentual... Desculpa, Edinho, esses 25 milhões... É o nosso gasto. É o nosso gasto tudo. geral. É o custo para manter as categorias de base do Grêmio. Esses 150 atletas, esses 75... Nós estamos falando de Eldorado. De Eldorado. Esses 75 empregados. Para fazer as viagens. Viagens, competições... suplementação, enfim, tudo que se gasta compreende 25 milhões no orçamento. E isso que o Edinho está falando é o seguinte, a gente, diferentemente do Palmeiras, o Palmeiras tem uma abordagem um pouco diferente de base. Ele identifica um menino em um clube formador. Ele vê o Duda Garbi ali treinando. Ele vai lá e, cara, quanto custa? E paga. E leva. Nós não, a gente trabalha com parceria. A gente identifica um jogador lá no Zumbi, que nem agora a gente identificou um menino da Copinha. A gente vai lá e diz, olha, que a gente quer trazer ele para o Grêmio, a nossa condição é parceria, percentual, se estourar tu ganha uma parte, eu ganho outra parte, o Grêmio é uma vitrine, aproveitando isso que falou, que a ideia a gente tem que usar o que a gente tem, né, Duda? Tu pegar o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio, quando iniciou o Campeonato Brasileiro, o Grêmio era o clube na Série A com mais jogadores formados na base nos demais clubes. O Grêmio tinha, se não me engano, 55 atletas. 55 atletas que são oriundos das categorias de base do Grêmio. E que foram relacionados nas primeiras rodadas do Brasileirão. Então, cara, isso... Primeiro lugar, é o Grêmio, o Fluminense e o Flamengo. Belo dado. Isso é uma troca. Isso é a gente é vitrine, a gente coloca jogador para jogar, a gente tem jogador na Série A do Brasileiro. A gente não tem muita capacidade de investimento, porque o Grêmio, tu acompanha há bastante tempo também, sabe, né? A questão financeira sempre é um problema, né? Então, sempre. Então, lá em casa e no Grêmio, tudo igual. É tudo igual, né? Tudo igual. Não muda. Então a gente trabalha com o que a gente tem e tem funcionado, né, cara? E assim, né, Duda, como eu fiquei praticamente toda a Copa São Paulo lá acompanhando o trabalho, enfim, dando o suporte que eu podia, né, a nossa captação ela estava muito ativa lá, né? E, cara, a observação o tempo inteiro, os caras indo a jogos, não só os nossos, né, indo a outros estádios para observar os atletas. A gente analisou uma série de jogadores e identificou vários possíveis, né, de serem contratados dentro das nossas necessidades. Sim. Mas aí, cara, quando a gente chega lá para fazer essa proposta de parceria, digamos assim, olha, vai deixar tantos por cento aqui, tantos por cento para ti, lá na frente, se der o retorno esperado, vocês vão ter, né, financeiramente aí uma volta boa. Mas, cara, quando a gente chega num atleta que foi identificado, cara, muitas vezes ali um Bragantino, um Palmeiras, um Botafogo, cara, já chegaram com dinheiro, né? E, por exemplo, a gente tem que observar se o cara tem contrato de amador ou se tem já contrato de profissional. Se o Duda se destaca na Copinha, o que os caras falam? O Duda joga lá no Ibrachina. Mas o Duda ainda não tem contrato profissional. Mas, na primeira rodada ele foi bem, segunda rodada fez gol, terceira rodada, cara, o Duda é bom. Né? Os caras já mapeou, identificou que o Duda... Só que não foi só eu que vi, não foi só o Diego, não foi só o professor. Cara, tá o Brasil olhando a Copinha, né? E aí os caras chegam lá e dizem, já vamos assinar o contratinho aqui, já assinam o contrato com o cara.
E aí já começa a dificultar, né? Por quê? Porque daí vem a multa, né? Então tem a multa que é alta, aí tu não tem condições de pagar, mas tu vai lá oferecer essa parceria. Por outro lado, chegou um outro time com uma capacidade de investimento maior do que a nossa e leva o atleta, né? Então a gente chegou, o cara quer vir pro Grêmio, mas só que eles precisam de grana, né, cara? Sim. O que movimenta esses clubes pequenos é a copinha. Os caras, para fazer o giro deles, eles precisam de retorno financeiro. E, cara, às vezes a gente até brigou muito por isso. Aí o Diego, né, brigou bastante por isso. A gente vai ter, assim, alguma condição aí de fazer algum investimento, cara, mas a gente não pode nunca errar o tiro, entendeu, Duda? Sim, agora é tiro certo. Esse senão... tiro que nós vamos ter que fazer o investimento, ele precisa ser certeiro, cara. A gente precisa chegar no cara, esse é craque, esse é o Thiaguinho, entendeu? Sim, e tá aí, deixa eu perguntar para você, especificamente sobre os guris da Copinha, né, que é uma dos links para a gente poder conversar. Tem muito guri, assim, que eu olhei, acho que eu olhei, sei lá, quase todos os jogos ali. Cara, tu vê que tem gente boa ali, é nítido, é cristalino, não só o Thiaguinho que está aqui conosco, mas, poxa, tem muito guri. Bom, como é que foi a formação desse time da Copinha, né? Quem é que chegou depois? Quem é que vocês conseguiram captar há muito tempo atrás? Há quanto tempo tá fulano, ciclano dentro do Grêmio? Esse guri é cria do Grêmio? Me fala um pouco sobre os guris da Copinha. A maioria deles já estavam no Grêmio, né? Já há mais tempo. A gente tem, vamos dizer assim, a base dessa equipe são os nascidos em 2005, né? Então, e são jogadores que já estavam há mais tempo no Grêmio. Quando eu entrei, a maioria deles já estava, seja na própria 20 ou seja na 17. Por exemplo, na primeira copinha que eu fui, o Iago já estava na primeira copinha. O Iago e o Cris, né? Isso, o Iago e o Cris e o Wesley. O Wesley também. Os três ali. Já estavam. No meio do caminho se juntaram alguns, acho que o mais recente de todos é o goleiro Igor, né, que era do Atlético Goianiense, isso, né? que foi captado agora recentemente. E daí tem todos os meninos assim que vieram da escola, tem a base, a gente foi com três jogadores nascidos em 2008. Uma característica importante desse nosso time na Copinha. O Thiago é um deles. Que foi campeão do FPAN no primeiro ano que a gente estava... Então, assisti no YouTube. Em janeiro... Os caras jogando FPAN lá. Em janeiro de 2023, o Thiago, o Mac e o Luiz Eduardo estavam jogando FPAN, lá no Sub-14. Daí se tu pega em dezembro de 2024... Cara, o cara já estava relacionado para a equipe profissional do olha que loucura. O Thiaguinho terminou o ano sendo relacionado pelo Renato, agora né, começa o ano, o MEC está sendo relacionado, enfim. Cara, para nós é super gratificante, né? E a Copinha, né? Pô, o Grêmio conseguiu juntar essas 5 gerações, né, cara? Nós tínhamos atletas de 2004, 2005, 6, 7 e 8. Quando a gente vai jogar contra o Bragantino, por exemplo, né, a maioria dos atletas dos caras tinham 19, 20 anos, né, meu? Pois e a gente jogando... E a gente que era uns guri muito forte, cara. Forte, cara, forte. Depois nós vamos falar com o professor e com o Thiaguinho sobre os jogos em si. Sim, mas, cara, um time muito forte, cara. E tu imagina, tu joga... Né, eu sei que tu joga bola, tô até vendo a tua camisa aqui, né, do São José. Foi profissional. Eu saí no bid. Tô vendo ali tuas conquistas, onde eu só fui vice-campeão. Pois é. Cara, a gente jogou bola quando a gente estava na 8ª série, primeiro ano, né? E a gente pegava os caras do terceiro ano e sabia. Já era difícil. Cara, mesmo que tu jogasse mais ou menos bem, cara, os caras vinham com força e te derrubavam. Atropelava. Né? E isso, cara, a gente pôde ver na Copinha. Um jogo desse contra o Bragantino. Pra mim, o jogo mais difícil que a gente fez. Um time bem treinado, um time forte, um time mais velho que o nosso. E a gente fez esse enfrentamento, cara, e foi muito bem. Difícil o jogo, né? A gente não conseguia ficar na frente do placar, né? Não, buscando, correndo atrás. E uma pauleira louca, os caras provocando o tempo inteiro, né? Inclusive tu quase apanhou, né? Não, enfim... Mas tu vê... Vai sobrar pra ti. Mas, cara, é até legal falar, né? Porque essa briga começou um dia antes. Opa! Ela não começou lá. Vamos colocar os pingos nos is. Essa briga começou um dia antes, cara. Nós, chegamos cansados, né, cara? A gente tava em Guaratinguetá, fez os primeiros 5 jogos lá. Aí, nessa fase, a gente mudou de sede. Tá. A gente foi para Mogi das Cruzes. 2 horas distante de Guaratinguetá, já mais perto de São Paulo. Mas, cara, é um deslocamento, né? Então, a gente fez um jogo contra o Goiás, né, na noite anterior, na tarde anterior, descansa aquela noite, aí toma café da manhã e 2 horas de viagem até Mogi das Cruzes. Aí, cara, tinha que treinar.
Sim. Só que só tinha um dia, Duda. A gente sai de Guaratinguetá, chega em Mogi, tem que treinar, vai virar à noite e já vai jogar no outro dia contra o Red Bull Bragantino. Que é bom time. Timaço, um dos destaques da Copinha. Cara, aí, consegue o campo. Só tinha um campo de treinamento. E o Red Bull treinou das 4 às 5, a gente ia treinar das 5 às 6. Velho, chegamos lá, tranquilo, né? No mesmo campo no se mesmo treinaram? Campo, no mesmo campo. Aí chegamos lá, umas 10 para 5 mais ou menos. Aí ficamos ali fora, esperando os caras se retirarem, né? Às 5 horas, nada. 5 e 5, nada. 5 e 10, nada. Só um pouquinho, né? Vamos lá, pessoal. E aí a gente começa a entrar, né? Claro. Os caras, pô, beleza, temos que treinar, os caras saíram. Meu. Aí tu vai cumprimentar os caras aqui, ó. Uma marra. Mas, cara, umas pernas desse tamanho, né? Inclusive aquele rapaz que ao final ali no vídeo aparece, né? Vindo me confrontar. Tu te desentendesse ali. Teve um desentendimento, mas vou contar. Aí, cara, pô, né? Uma perna gigantesca, meu. E até uma coisa que eu gosto de falar dos nossos meninos, né? A gente tá lá fazendo esses deslocamentos, tem o motorista do ônibus, ele chega para nós ali, né? E diz, cara, que legal essa gurizada de vocês, né? Não é gurizada, porque ele é paulista, né? Mas enfim, pô, essa moçada de vocês aí. Molecada. Pô, cara, pô, a gente está acostumado a fazer esses deslocamentos aí de ônibus, levar esses atletas, cara, os caras nos tratam mal, não respeitam, os guris de vocês brincam com a gente, cara, pô, quem sou eu? Sou o motora do ônibus, né? Mas, pô, eu queria falar isso para vocês, porque os caras nos respeitam muito e, meu, parabéns aí para vocês. E isso já mostra uma diferença, né, cara? Que eu vi ali quando o Bragantino estava treinando. Então, os caras saíram numa marra e tal, não cumprimentam ninguém, beleza. Aí a gente fez o nosso treino. Chegamos no outro dia para o jogo, mesma história. Estamos ali, né, no pré-jogo, analisando, né, observando os caras, tu vai chegar para cumprimentar alguém, os caras assim, ó. Beleza. Que isso? E aí, durante o jogo, provocação. Dava um carrinho numa jogada lateral ali, os caras iam no lado da nossa casa-mata, onde estava o professor Fabiano, e comemorava, e gritaria. Cara, nós estamos ali na arquibancada, na torcida, os caras param do lado da torcida, botam a mãozinha na orelha aqui, né? Mas, beleza, né? E só para entender a dinâmica, né? É bom que isso vai para dentro do campo e isso claro, traz aí- energia. A gente fica juntos, né? Hospedados no mesmo hotel. Então toma café. Os times. Os times, então toma café da manhã junto. Entra um para tomar Cara, café, acredito, sai outro. cara. Entra um para almoçar, sai outro. Vai, Então, esse detalhe eu não sabia. É, uma loucura, então meu. É tudo. Tudo- E às vezes o clima esquenta. Até contra o Bragantino isso não aconteceu, porque como a gente chegou, eles já estavam hospedados em outro hotel, eles estavam naquela sede. Mas, cara, daí terminou o jogo, né? A disputa de pênaltis alucinante, cara. Eu entro no gramado ali para comemorar com os meninos e eu olho lá atrás, tá uma correria. Porque, óbvio, cara, nós terminou o jogo, pô, nós Estamos comemorando, cara, estamos comemorando e nós respeitamos os caras, meu. Nós respeitamos. A gente não teme, mas respeita. Né? E os caras não, meu. Os caras estavam um tempo inteiro nos toreando ali, nos provocando. Estavam tirando onda. E aí um dos nossos atletas deu uma toreada no cara, deu aquela tirada de onda e começou uma correria, né? Atrás ali, enquanto tá. Que no vídeo não aparece, né, cara? Porque tá rolando ali uma. Vamos comer um sashimi. Tá rolando a entrevista ali do menino no canal ali, acho que era no Casé TV. E, cara, tá rolando aquela correria lá atrás e eu cheguei, cara, e tá vindo um dos nossos atletas e eu correndo aqui, vou separar e dou Uma chegadinha. uma chegadinha mais forte aqui, mas jogo de corpo não é falta, né? Não é falta, segue o jogo. Segue o jogo. Cara, daí os caras vieram pra cima de mim. Tu é um irresponsável, sai daqui, confusão. Cara, vocês são uns pernas. Aí tu largou tudo que tava... Cara, eu disse, cara, só tá acontecendo porque faltou humildade pra vocês, velho. Respeito o Grêmio, porque nós somos grandes, velho. Vocês são Série B, cara, vocês estão rebaixados. Aí começou, né? Daí varzeou. Daí varzeou, aí começou aquela loucura, mas, cara... no fim deu tudo certo, a gente só tinha a perder, então por isso que eu saí, né? Obviamente Claro, que eu não vou a gente brigar. é classificado. Eu tenho que, né? Eu tenho que valorizar ali a nossa posição enquanto diretoria, porque o Grêmio, cara, enquanto eu for diretor e se eu estiver representando o clube, cara, ninguém vai desrespeitar o Grêmio, né?